Olá, Bom Guilherme, dia. boa noite. Boa noite, Fabinho, tudo bem? Tudo jóia. Só tá dando certo na segunda vez ultimamente, mas vamos lá. É Bom, verdade. então deixa eu Peraí. iniciar aqui. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje vamos ter uma live muito especial. Vamos falar bastante sobre genética, sobre aconselhamento genético, um tema super atual. E quem está aqui com a gente é, pela terceira vez, né, numa live com a gente, É. o Dr. Guilherme Lugo, médico geneticista, que logo, logo estará aqui em Dourados trabalhando com a gente, né? E atendendo vocês aqui em Dourados. Boa noite, Guilherme. Por favor, se apresenta para o pessoal aí e vamos começar essa live que vai ser bem legal. Boa noite, Fabinho. Boa noite, pessoal. Acredito que muitos aí já me conhecem, né? De outras vezes. Então, eu sou médico geneticista, né? Fiz minha faculdade de medicina em Dourados. Me formei na UFGD, inclusive fui aluno do Dr. Fabinho. E é Fabinho desde aquela época e vai continuar sendo Fabinho aí para a vida inteira, né? Com bastante intimidade. Aham. Enfim, depois que eu terminei minha faculdade, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha especialização, né? Minha residência em genética médica. Para quem não sabe, nós temos poucos serviços no Brasil. Ao todo, eu não lembro de cabeça quantos são, mas basicamente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Na Bahia tem um serviço, Rio Grande do Sul e Brasília. E tem um serviço também em Fortaleza, que abriu recentemente. São poucas vagas. Enfim, eu fiz a minha residência lá no Rio, né? Fiquei 3 anos lá me especializando. Terminei agora, esse ano em fevereiro, e me mudei para São Paulo, onde eu moro atualmente. Estou fazendo pós-graduação, faço mestrado na área de genética, mais especificamente na parte de oncogenética. Em breve vou começar os atendimentos em Dourados, né? Aí até eu procurei o Fabinho para a gente poder fazer essa live, poder explicar um pouquinho sobre o que é que a gente faz, né, no nosso dia a dia, qual que é a atuação do médico geneticista, visto que é uma especialidade que as pessoas ainda conhecem pouco, né? Mas está crescendo bastante, inclusive o que a gente faz hoje é muito, muito diferente do que a gente fazia 10 anos atrás. As coisas mudaram muito. E a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre tudo isso aqui ao longo da noite. Ok. Primeiro, deixa eu pedir desculpa, pessoal. Tô com a voz um pouco rouca, tô com uma sinusite aqui, então a voz pode falhar um pouquinho aí durante a live, tá, pessoal? Mas vamos lá. Guilherme, vamos começar falando o que é a genética e como a genética mexe com a gente no nosso dia a dia, né? Vamos lá. Então, eu costumo dizer que apesar da genética parecer ser uma especialidade muito específica, ela não é tão específica assim. Na verdade, a nossa atuação ela é muito mais abrangente do que se imagina, né? Se a gente for pensar estatisticamente, cerca de 5% das doenças 5% de todas as doenças são genéticas, né? Ou ainda melhor, cerca de 5% da população sofre de alguma condição genética e potencialmente hereditária. Então, se a gente for colocar isso em números reais, é um número bem grande. O grande problema é que, por se tratar de condições raras e que a maioria dos médicos, a maioria das pessoas e dos profissionais desconhecem, esses pacientes eles são subdiagnosticados ou eles não são diagnosticados e acabam aí passando por toda a vida, se não a maior parte dela, sem diagnóstico, né? Então, qual que é a nossa função, a nossa missão no meio disso tudo? É justamente tentar mudar esse panorama. Tentar chegar a um diagnóstico, por mais difícil e por mais raro que ele seja, para que a gente possa finalmente dar uma resposta à família e que a gente possa oferecer algo mais palpável do ponto de vista de tratamento e acompanhamento para o paciente da genética, né? Então, não é incomum no dia a dia os nossos pacientes terem o seguinte perfil: são pacientes que já passaram por várias especialidades,
Já passaram por vários médicos e ninguém sabe dizer o que o paciente tem. Então, muito provavelmente, esse paciente tem uma doença genética ou tem uma síndrome genética, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Nosso objetivo é o diagnóstico para conduzir o tratamento, o acompanhamento e uma coisa muito importante que é a nossa principal ferramenta terapêutica, que é o aconselhamento genético, né? E além disso, além das doenças raras, hoje nós temos uma atuação muito grande também na parte do câncer, no entendimento da genética do câncer, porque ao longo do tempo nós percebemos que existem situações em que muitas pessoas, muitas famílias são acometidas de câncer, comparado com outras famílias, e a gente percebeu que existiam fatores hereditários, fatores genéticos e hereditários que aumentavam esse risco. E ao longo do tempo nós fomos mapeando esses fatores e descobrindo, né, esses genes, e hoje nós já sabemos boa parte deles, ainda não sabemos tudo, mas já conhecemos boa parte dos genes, e através dos exames genéticos, através do aconselhamento genético, a gente consegue não só oferecer um tratamento específico para algumas situações de câncer, mas também já determinar uma série de medidas de redução de risco para o desenvolvimento de tumores no futuro, não só para o indivíduo que teve o câncer, mas também para outros membros da família, visto que são coisas hereditárias que passam de geração para geração. Então, hoje é uma área da genética, né, e da oncologia bem forte. Inclusive, alguns médicos só trabalham com isso. Aqui em São Paulo, no meu mestrado, a minha orientadora, a doutora Maria Isabel, ela só trabalha com oncogenética. A gente tem uma demanda muito grande, né? E além disso, nós ainda atuamos na parte de fertilidade, né? Principalmente para os casos de casais que não conseguem engravidar ou que já engravidaram várias vezes e tiveram várias perdas. É muito possível, muito provável que esse casal tenha um fator genético que está aí atrapalhando a fertilidade, né? A gestação. E não só nesses casos, mas casos de pessoas também que têm a seguinte dúvida: existe uma pessoa na família que tem uma doença, que tem uma síndrome, que tem algum distúrbio, e eles nos procuram para que a gente possa fazer o aconselhamento genético e dizer se realmente aquilo é algo genético, é algo hereditário e se pode acontecer novamente na família, caso esse casal deseje ter um novo filho, né? Então, assim, a gente atua, eu falo que, Fabinho, que a gente atua desde antes de engravidar até depois que engravida no bebê dentro da barriga da mãe, depois que nasce e até a idade adulta e até a velhice. E algumas doenças são de manifestação bem tardia. Legal, muito bom. Né, agora eu vou denunciar a idade, não tem jeito, né? Mas eu, assim, comecei a estudar medicina, né, no início dos anos 90, né? E a gente enxergava, né, o mapeamento do genoma humano como uma coisa, assim, que seria fantástica, né? Até porque a gente vivia a expectativa, né, de que no ano 2000 a gente mapearia o genoma humano. Até demorou um pouquinho mais, né? Passou do ano 2000. Se não me engano, foi no final de 2001 ou 2002 que veio o mapeamento completo, né? Então a gente tinha expectativas com relação a isso, né? Até porque a gente até achava que ia ter muito mais genes do que na verdade teve, né? A gente descobriu que a gente é muito mais parecido com outras espécies animais, principalmente primatas, do que a gente realmente era, né? E foi realmente assim, a gente crescendo o aprendizado da medicina e em paralelo vendo esse desenvolvimento genético, né? E aí você olha hoje, né? Então naquela época levou 12 anos e alguns bilhões de dólares para mapear um genoma humano. Hoje você mapeia um genoma humano em 10 dias com R$ 5.000, né? Então, quer dizer assim, a evolução da genética que eu vivi em 20 anos, né? Não, um pouquinho mais, em 30 anos, foi uma coisa assim, absurda, né? E hoje a gente não consegue, dentro da minha área, que é a patologia,
né, você discutir um caso, seja de oncologia ou não, né, sem você discutir genética, né? E aí você vê o quanto que a genética entrou dentro de várias áreas, né? E não só doenças puramente genéticas, como as tendências genéticas de doenças gerais, né? Então, aí, quanto que isso afeta no infarto agudo do miocárdio, no diabetes, né, doenças na hipertensão arterial, doenças comuns do dia a dia da população, né? Então, essa mudança foi muito, muito, muito interessante e a gente e eu tive a oportunidade de acompanhar isso, né? E quando eu teve esse boom, né, da descoberta do genoma e que a gente estava dentro do projeto Genoma do Câncer em São Paulo, já fazendo a minha residência lá na USP, né, em que a gente conseguiu participar de microdissecção de tumores e encontrar e ajudar a mapear os genes, né, dos oncogenes, os genes do câncer. Então foi tudo muito legal, a gente participou de tudo isso, né, e vivi essa mudança, né, que você já pegou isso daí já num outro estágio, né, Guilherme? É. E assim, apesar da gente já ter descoberto muita coisa, e hoje, eu sempre falo, que a gente faz hoje é muito diferente do que a gente fazia há 10 anos atrás, e vai ser muito, muito, muito diferente do que a gente vai fazer daqui a 10 anos, porque a gente ainda sabe muito pouco. E a gente está aprendendo cada vez mais com isso, né? Então, hoje, por exemplo, o sequenciamento completo do exoma, isso representa aí em torno de 3% de toda a informação genética que a gente tem no genoma. E a gente sabe hoje em dia que esses outros 97% têm aí uma parcela muito importante de relevância no funcionamento do organismo como um todo, né? Tanto é que às vezes você vê situações que são claramente hereditárias, são claramente genéticas e você faz os exames e não encontra nada. Então, tem que ter alguma coisa ali em algum lugar. A gente ainda não descobriu onde é que tá, mas tem que ter. E é mais ou menos isso daí que acontece. Eu lembro, né, dessa caça aos oncogenes, né, que a gente lá no Hospital das Clínicas, lá no Hospital Camargo de São Paulo, que a gente dissecava a célula cancerígena, a célula tumoral, fazia microdissecção da célula, pegava a célula normal para você mapear e encontrar o que tinha de diferente de uma célula da outra, para você tentar achar onde era o problema, né? É, E isso, e então a gente participou desse engatinhar desse projeto que hoje a gente vê tudo isso funcionando aí, é uma coisa maravilhosa, né? Só falar aqui, ô Guilherme, já tem duas perguntas aqui, vamos já respondendo o pessoal, né? Então aqui a Elisângela Barboni está perguntando quem deve procurar um aconselhamento genético. então, existem muitas respostas para essa pergunta, né? Mas assim, tentando resumir e sendo o mais objetivo possível, o mais claro possível. Todas aquelas situações em que você desconfia de que tenha um diagnóstico genético, a suspeita de uma síndrome genética ou uma situação hereditária na família, né? Como eu disse, um paciente que tem uma doença complexa, que tem múltiplos sistemas acometidos e que não tem um diagnóstico definitivo, não tem um nome, muito provavelmente esse paciente tem uma síndrome genética, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem avaliado os pacientes com autismo, né? Não são todos os pacientes que têm síndromes que têm autismo, mais ou menos aí 20 a 30% dos casos, mas é sempre importante passar pela avaliação do geneticista, justamente para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Porque nesses casos o aconselhamento genético é diferente para uma criança que tem um diagnóstico de sindrômico e de uma criança que tem o diagnóstico de um autismo isolado, tá? E além do autismo, a gente coloca aí no pacote outros distúrbios de neurodesenvolvimento, né? Principalmente crianças com atraso, que não têm uma causa muito bem estabelecida, com atraso de desenvolvimento, crianças que nascem com malformações, né? Todas as malformações precisam passar por essa avaliação, porque a malformação, a gente tem uma regra, assim, muito simplória na genética, que é, quando a criança nasce com duas malformações maiores, ou uma malformação maior e três menores, ela precisa passar
por investigação genética. E o que que são malformações maiores? São malformações que acometem gravemente algum sistema do organismo ou tem um prejuízo estético muito relevante. Então, por exemplo, malformação cardíaca, malformação renal, fenda labial, né, algum prejuízo estético, amputação de um membro, alguma coisa nesse sentido. E as malformações maiores são aquelas coisas que diferem um pouco das características dos humanos de uma maneira geral, mas que não causam grandes prejuízos. Então é importante. E no caso do câncer, né, todas as famílias que tiveram casos de câncer em idade muito jovem, ou tem múltiplos casos de pessoas na família com câncer, seja ele de qual tipo for, ou casos raros de câncer, ou casos específicos que daí o seu oncologista ou seu mastologista vai poder te orientar. Geralmente, Fabinho, os pacientes vêm para a gente encaminhados por outros colegas, né? Mas existe sim alguns pacientes que procuram a gente por demanda espontânea. Mas é mais ou menos isso. Assim. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão conhecendo mais a genética, estão entendendo mais o que a gente faz, então até os colegas estão tendo mais é, a habilidade de encaminhar, que é uma coisa que não se tinha tanto porque realmente não existia, né? E Uhum. não tinha um profissional, mas também porque não se conhecia tanto as coisas que a gente conhece hoje. Legal. Deixa eu dar boa noite aqui para a doutora Carla Becker, nossa colega aí, ginecologista aqui da cidade. Boa noite, Carla. Obrigado por estar prestigiando a nossa live aqui. Ah, vamos lá, então. Você estava falando aí. Bom, antes de ir, tem uma pergunta da Alencar Duarte Rinaldi aqui, né? Que ela está perguntando sobre TEA, né? Sobre transtorno do espectro autista, né? Nós fizemos uma live recente sobre isso, né? Então vamos falar um pouquinho, depois a gente referencia a nossa live aí para ela poder pegar mais informações também, né, Guilherme? Isso. Então, no caso do autismo, o que que acontece? A gente descobriu ao longo do tempo que mais ou menos aí de 20 a 30% das crianças que desenvolvem o autismo desenvolvem por conta de síndromes genéticas, de alterações genéticas que podem estar relacionadas a síndromes, né? E nesse caso é importante a gente ter esse diagnóstico, porque essas crianças, em geral, não apresentam apenas o autismo. O autismo é como se fosse o fator deflagrador, é o sinal de alerta. E aí a gente vai ver, e essa criança tem uma síndrome, e aí tem uma série de outras questões que podem estar relacionadas a essa síndrome. Ah, mas que questões? Vou dar um exemplo. Existe um gene, que é um gene chamado de PTEN, que ele geralmente causa atraso de desenvolvimento e autismo nas crianças, e algumas crianças têm macrocefalia, têm a cabecinha um pouquinho maior que o normal. A gente sabe que esse é um gene que causa uma síndrome de predisposição ao surgimento de tumores, de câncer, principalmente câncer de mama e tireoide. Então, eu atendi esses dias um caso de uma criança que veio, né, com um diagnóstico de autismo para avaliação. A gente fez toda a investigação, ela tinha uma mutação genética nesse gene. Naturalmente, a gente já começou a acompanhar essa criança e a gente estendeu a oportunidade de testar os pais, porque provavelmente a mãe ou o pai poderiam ter essa alteração, porque nem todos os pacientes desenvolvem o autismo. E aí a gente testou a mãe tinha a mesma variante que a criança no GNP tem, e aí a gente já começamos o acompanhamento dela e o rastreamento precoce para câncer de mama e tireoide, principalmente. E felizmente ela não tinha nenhuma lesão, né? Mas ela poderia ter, ou ela já poderia até ter o histórico, isso poderia ter passado abatido, né? Um outro caso de uma criança que eu atendi também veio para investigação de autismo. A gente descobriu que ele tinha uma variante genética, era, se eu não me engano, era uma deleção numa região específica de um cromossomo. E essa região, ela deletava um gene que, quando esse gene tinha só uma cópia, ele estava deletado, ele aumentava o risco para o desenvolvimento de tumor de Wilms, que é um tumor também.
que pode acontecer na infância. Então, a gente tem todo um protocolo de rastreamento para o tumor de Wilms aí até mais ou menos os 5 anos de idade. É um câncer renal, né? 5, 8 anos. Isso. E aí a gente já começou a acompanhar essa criança também. Então, assim, isso tem muito a ver com a medicina de precisão, né? O tratamento personalizado, que é o que a gente tem oferecido cada vez mais na medicina. E a ideia é justamente essa. Não são todos os pacientes que vão ter, só cerca de 20 a 30%. Os outros casos a gente vai fazer todos os exames, não vai vir nada. Mas ainda assim, no final das contas, a gente vai fazer o aconselhamento genético e vai ser diferente para cada situação. Numa criança que tem um diagnóstico de uma síndrome, o risco por um futuro filho do casal, ele pode ser alto, assim como pode ser baixo. No caso de um autismo que não é puramente genético, um autismo isolado, ainda assim existe um risco de recorrência, né? Esse risco depende de uma série de fatores, principalmente da história da família. A gente calcula isso junto com a família durante a consulta, mas a gente também oferece essa informação para que o casal tome a decisão de ter ou não outro filho, ou se tiver, quais são as opções que a gente pode oferecer para tentar evitar que essa criança nasça com a mesma condição. Legal, muito bom. O Guilherme, falando aí nessa questão da oncogenética, né, que é uma área que eu mexo bastante também, que eu acho muito interessante, né? Vamos falar um pouquinho aí dessa questão, né, de quando o câncer aparece jovem, né? Quando você tem pessoas jovens na família, né? Quer dizer, câncer de mama aparecendo em pacientes de 30 anos, ou câncer de próstata aparecendo em pacientes com menos de 40 anos, né? Qual a relação desses casos com a questão genética, né? E como que a questão genética hoje está mudando também a questão do tratamento do câncer? Eu acho que isso é muito importante, né? Hoje, como que isso está melhorando a qualidade de vida e a cura desses pacientes? Então, quando a gente fala de câncer, esses exemplos do câncer de mama e o câncer de próstata ficam mais em evidência porque são os casos mais comuns, né, de câncer no Brasil. Mama nas mulheres e próstata nos homens. Em geral, a gente não espera que as mulheres desenvolvam câncer de mama numa idade muito jovem. Normalmente isso acontece a partir dos 60, 70 anos. Por quê? Para isso existe uma explicação, né? O nosso corpo, ele possui ferramentas, são mecanismos de defesa contra o câncer, mecanismos naturais. Então, o tempo todo as nossas células estão se replicando, elas podem sofrer mutações, o nosso corpo tem todo um sistema de defesa, vai lá, elimina a célula defeituosa e tira lá do nosso organismo e tudo segue normal. Quando a gente tem uma mutação num gene de predisposição ao câncer, justamente é esse mecanismo que sofre alteração, que fica fragilizado. Você perde como se fosse metade da sua defesa. E ao perder metade da sua defesa contra o câncer, o seu corpo fica mais vulnerável. E naturalmente isso aumenta o risco e a chance de você desenvolver aquele câncer, principalmente numa idade mais jovem, que não era o habitual, tá? Então, uma indicação absoluta de investigação para as mulheres, no caso de câncer de mama, é o fator idade. Existe até um trabalho recente que foi publicado, um trabalho bem grande, que aumentou esse valor de 50 anos para 65 anos. Então, eles falam que todas as mulheres que tiveram câncer de mama com menos de 65 anos precisam ser investigadas pela genética, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue fazer isso pelos convênios, porque o rol da ANS que determina esses valores, ele é um pouco diferente. Ele diminui de 65 para 35 anos ou 50 anos com história familiar. Aí depende de cada caso. Mas o fator idade é um fator muito importante e é um sinal de alerta. Isso não significa que todas as mulheres que tiveram câncer em idade jovem têm risco aumentado têm alterações hereditárias, mas elas merecem uma investigação, entendeu? E por que que é importante a gente investigar? Não só porque a gente vai fazer o aconselhamento genético da família, então através do caso
a gente já vai fazer a triagem de toda a família, né? A gente vai testar os filhos, testar os irmãos, testar a mãe, testar o pai, porque pode ser que eles tenham um fator hereditário, e aí a gente já pode oferecer algumas medidas de redução para risco de câncer, mas também para o paciente que teve, por dois motivos. Primeiro, porque aquela paciente pode ter um tratamento específico para o tipo de câncer dela, se for um câncer hereditário, né? Como é o caso das mutações de BRCA1 e BRCA2, um exemplo. E ela também, mesmo que ela trate, se recupere, fique tudo bem, no futuro ela tem risco para desenvolver outros tipos de câncer. Então a gente já vai determinar uma série de medidas que envolvem cirurgias, envolvem exames, envolvem, em alguns casos, até o uso de medicação para diminuir esse risco. Legal, muito bom. Deixa eu dar um recadinho aqui. Tem um pessoal que está entrando agora, tem um pessoal que às vezes vai precisar sair. Essa live está sendo gravada. Então, terminando a live, ela vai ser salva aqui no Instagram do Artemis. Então, imediatamente terminada a live, essa live vai estar na íntegra aqui no Instagram. E amanhã ela sobe para o nosso canal do YouTube, lá no Fala aí Doutor, que é o canal do Artemis Laboratório, que já tem mais de 100 lives gravadas lá, tá? Então, não fiquem preocupados se você tiver um problema e não puder assistir a live inteira, ou precisar sair, ou entrou agora na metade da live, que essa live está sendo gravada, certo? Então vamos lá. Ô Guilherme aí, ó, a doutora Carla Beck fazendo uma pergunta aí, ó. Guilherme, uma pergunta leiga, risco genético de alcoolismo, isso é interessante. Vamos lá. Então, isso daí é o que a gente chama de herança multifatorial complexa. Porque, assim, quando a gente fala de doenças ou situações que são hereditárias, a gente fala de herança mendeliana. E aí eu vou precisar forçar um pouquinho a memória de vocês e lembrar lá da época da genética da escola das ervilhas de Mendel, né? Que é aquela história do que, o azão, o azinho, o azinho, o azinho, que são... Isso é o que a gente chama de herança mendeliana, onde a gente determina o risco baseado nesse padrão de herança. Quando a gente fala de herança multifatorial complexa, não é assim que funciona. Aí existem uma série de fatores que influenciam. E a gente não consegue calcular isso estatisticamente. A gente presume em algumas situações, mas na maioria das vezes a gente não consegue dar um número exato. Porque são fatores genéticos, fatores não genéticos, fatores ambientais, que influenciam em conjunto. Então, o que eu posso dizer sobre esse assunto é: se existe um caso na família de etilista crônico, naturalmente as gerações que vêm adiante têm risco aumentado para desenvolver o mesmo comportamento. E isso não vale só para essa situação, isso vale para outras situações, por exemplo, doenças psiquiátricas em geral. Esquizofrenia, depressão, ansiedade são condições que não são genéticas, mas elas têm um fator hereditário importante, tá? Hipertensão, diabetes, mesma coisa. Obesidade, mesma coisa. Doenças cardiovasculares, né? Risco de doença, mesma coisa. Por isso que às vezes você vê assim na família, as pessoas comentam: na minha família todo mundo morre do coração. É porque aquela família realmente tem um fator hereditário, né? Não é herança mendeliana, mas existe uma carga genética importante, né? Na hipertensão, no diabetes, a mesma coisa, nas doenças osteomusculares. Então, assim, é aquela história: a fruta não cai longe do pé. E é mais ou menos assim que funciona. Você carrega os genes do seu pai, carrega metade do pai e metade da mãe. Se o pai tem algum fator ali de predisposição, algum comportamento de risco, alguma doença multifatorial, você naturalmente tem risco para isso. As doenças autoinflamatórias também, as doenças reumatológicas têm essa característica, as doenças autoimunes, né? Que foi até o comentário aqui do Fabiano Mânica, que ele perguntou: isso vale para as doenças autoimunes? Vale bastante, né, Guilherme? Sim, com certeza. Com certeza. E elas têm, que são doenças que têm sempre um fator ambiental, né? Então, por isso que a questão não é puramente genética, né?
a maioria dessas doenças autoimunes acaba, você tem uma predisposição genética, mas tem algum fator ambiental, muitas vezes até desconhecido, que pode ser um deflagrador, né? E que muitas vezes a gente nem conhece qual é esse fator, né? E Exato. aí acaba sendo uma somatória de dados genéticos e ambientais, como é a maioria das doenças hoje, né? Exato. E até é curioso a gente comentar aqui, porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, ah, mas como é que sabe disso? A gente descobre através de estudos que envolvem gêmeos idênticos, porque teoricamente gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, mas às São vezes um flores. desenvolve a doença e outro não. Então é o que a gente chama de taxa de concordância entre gêmeos monozigóticos. Porque se fosse algo puramente genético, os dois deveriam ter, ou nenhum dos dois. Mas não, eles veem que alguns têm e outros não têm. Então é porque tem um fator ambiental que um foi exposto e o outro não, que deflagrou aquela condição. Exatamente. Legal, muito interessante. Bom, vamos lá então. Uma coisa que está muito em voga hoje em dia, né, e que a gente tem causado muitos problemas, tanto físicos quanto sociais, são as doenças neurodegenerativas, né? Principalmente a questão das demências, né? Entra a doença de Alzheimer como a principal delas, né? E hoje é uma preocupação muito grande, né, que as pessoas têm, né, porque você começa a ver casos, né, pipocando de doença de Alzheimer na família e você fala, nossa, existe essa questão genética? Eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto e falar como que a genética está envolvida nessas doenças neurodegenerativas, principalmente no Alzheimer. Então, a questão do Alzheimer é uma questão bem complexa, porque ela envolve diversos fatores. Em geral, na maioria das vezes, os casos são multifatoriais, que aí entra nessa questão que a gente estava comentando até agora. Mas existem, já descobriram alguns genes relacionados à doença de Alzheimer que têm o que a gente chama de alta penetrância, que é o risco, as pessoas que têm aquelas mutações naquele genes em si têm um risco muito mais elevado do que as outras condições para desenvolverem o Alzheimer. Então, a medicina tem realizado alguns estudos, alguns trabalhos nesses genes, justamente para tentar oferecer medidas e até mesmo tratamentos para diminuir esse risco, né? Mas é uma situação bem complexa. Existem muitos estudos a respeito do Alzheimer e de outras doenças, outras demências e outras doenças neurodegenerativas, mas na prática mesmo, no dia a dia, a gente ainda tem pouco a oferecer. Entendi. E tem relação também, semelhante ao câncer, de quanto mais jovem aparece o Alzheimer na família, os casos de Alzheimer precoce, tem mais relação genética ou nesse caso não? Sim, quando você descarta outras causas de demência, né? Que existem outras causas de demência e chega e são casos mais jovens, ou então tem muitos casos na família de pessoas que são jovenmente acometidas, existe sim a possibilidade de fazer um exame genético, fazer uma investigação genética. Mas em geral, essa é aquela coisa, né, Fabinho? A gente ainda não sabe de tudo. A gente não conhece a doença 100% completamente. Então, às vezes a gente vai procurar e a gente até acha algumas coisas, mas aí você para e pensa, e você fala, o que que eu vou fazer com isso, né, com esse resultado? E agora? Então, essa que é a grande questão. Por isso que hoje em dia existem muitos estudos, a ideia, né, a expectativa é que no futuro a gente possa oferecer realmente tratamento específico para algumas situações, onde a gente consiga mapear melhor esses genes, mapear essas condições genéticas para a gente poder orientar a família, mas isso ainda está em andamento, isso ainda não é 100% elucidado. Uhum. Bom, vamos voltar um pouquinho lá nas crianças, né? Que eu acho que é uma coisa aí que às vezes agonia muito as mães, né? Então, por exemplo, criança que tem retardo tá demorando para andar, ou tá demorando para falar mais do que o normal,
ou tem alguma dificuldade de aprendizado em alguma coisa. Essas crianças têm que passar por uma avaliação genética ou não necessariamente? Se não existe uma causa clara e óbvia para isso, sim, né? O que são causas claras, causas óbvias? Às vezes a criança nasceu muito prematura, teve uma lesão cerebral, uma hemorragia ali relacionada à prematuridade, fez uma ressonância, tem uma imagem enorme lá mostrando isso. Provavelmente esse atraso, essa deficiência é por conta da lesão cerebral, né, do sangramento. Ou então é uma criança que teve um parto difícil, um parto prolongado, teve sofrimento fetal, nasceu em cianose, né? Nasceu com insuficiência respiratória, teve parada cardíaca, precisou ir para a UTI, ficou entubada, ficou internada 3 meses, 4 meses na UTI. Muito provavelmente essa criança teve uma sequela por conta dessa falta de oxigênio no parto. Não precisa investigar. Agora, se não aconteceu nada, durante a gestação foi tudo bem, durante o nascimento foi tudo bem, e a criança tem esse atraso, é importantíssimo investigar. É importantíssimo investigar, porque esse é o primeiro sinal de alarme que a gente tem e a oportunidade que a gente tem de investigar, porque às vezes essa criança pode ter uma doença que é progressiva ou ainda uma doença que é tratável. E aí ela está perdendo a oportunidade de receber o tratamento por conta do atraso diagnóstico. Uhum. E essas crianças que têm o. Ai, fugiu o nome, como é que é? Que são mais agitadas que o normal, como é que TDAH. TDAH, eu estava tentando chegar nisso. TDAH que também, que da mesma forma que o TEA, né, tá se falando muito disso hoje, muitas crianças com TDAH, né, transtornos de déficit, né, de atenção e hiperatividade, né? E isso daí também tem relação genética ou não? Então, é que na verdade todas esses diagnósticos, né, o autismo, a deficiência intelectual, o atraso de desenvolvimento, o TDAH, o TA, tudo isso faz parte de um grupo que a gente chama de distúrbios de neurodesenvolvimento, né? A gente coloca tudo dentro desse pacotinho. E a gente percebeu, e a gente tem percebido, na verdade, cada vez mais, é que tudo isso faz parte de um grande espectro, que são essas condições de neurodesenvolvimento. Então, às vezes, não é incomum você avaliar, atender uma família onde um filho tem TEA, o outro filho tem TDAH, ou então tem as duas coisas, entendeu? Porque são condições que têm ali uma origem parecida, uma origem semelhante, entendeu? Ainda que sejam situações diferentes, que exijam tratamento diferentes, elas têm uma origem semelhante. Então, cada vez mais a gente tem incluído todos esses diagnósticos dentro do pacote para poder indicar uma investigação. Principalmente se tiver outros fatores associados, como por exemplo, às vezes nasceu com algum tipo de malformação ou tem alguma outra comorbidade, tem epilepsia, tem intolerância a alguma alimentação, algum alimento específico, tem casos na família, né? Então a gente vai juntando tudo isso e aí a gente opta por iniciar ou não a investigação. É claro que Legal. o TDAH isolado ele tem um peso menor do que um autismo, por exemplo, mas a gente sempre pondera também. Legal, ó. Aí o Pablo Kraus aí. Doutor Guilherme, a relação grande entre esquizofrenia e genética? Então, a esquizofrenia, mais uma vez, ela não tem, diferente eu posso estar muito enganado, mas diferente da demência, não existem genes catalogados para a esquizofrenia em si, mas existe com certeza essa carga genética, né, essa herança genética. Tanto é que você vê de famílias onde existe um caso de esquizofrenia, existe um risco aumentado de gerações futuras desenvolverem o mesmo transtorno. Então entra dentro das doenças de origem multifatorial, né, de herança complexa. Legal. Ô, Guilherme, vamos olhar um pouquinho para o futuro. Como é que está a terapia gênica mesmo?
já é uma realidade? Você fazer tratamento genético já é uma realidade ou ainda é uma coisa muito distante ainda? Não, já é uma realidade, já existe tratamento aprovado para várias doenças, inclusive, recentemente foi incorporado ao SUS o tratamento para atrofia muscular espinhal com terapia gênica, né? Então é uma medicação que ela está sendo utilizada no dia a dia e inclusive no SUS. Claro que não são para todas as doenças, são para algumas doenças. Existem milhares de estudos em andamento para terapia gênica. Existem já uma série de doenças, de condições que têm tratamento aprovado para atrofia muscular espinhal, tem para mucopolissacaridose, para alguns tipos. E tem algumas outras também, é que eu não lembro de cabeça, mas é que essas é que a gente vê mais. Mas tem sim, com certeza. E não E só essa, a terapia gênica, mas tem as terapias. é, Tem um nome que a gente fala. São terapias específicas, elas não são terapia, porque a terapia gênica ela tem uma técnica específica, né? Que envolve um vetor, envolve uma modulação, enfim. Mas existem outras medicações que elas modulam vias genéticas através de mecanismos epigenéticos, que também já estão aprovados e algumas em finalizando estudos para entrar com um pedido de aprovação para iniciar o tratamento. que legal, muito interessante isso. Por exemplo, assim, você comentou da questão da infertilidade, né? Dos casais poderem avaliar os seus genes antes, né? Mas aí, por exemplo, casais que têm uma tendência genética a desenvolver uma doença e eles resolvem fazer uma inseminação artificial, eles podem escolher, é legal hoje escolher um embrião que não tenha a doença? Pode-se fazer esse tipo de seleção de embriões hoje? Como é que está isso em termos éticos e legais? Sim, do ponto de vista médico pode fazer, inclusive a gente já faz isso em grandes centros, né? Porque aí tem uma questão de saúde envolvida. Então, por exemplo, existem situações genéticas em que o pai e a mãe são portadores, mas não desenvolvem a doença, e aí tem um risco da criança nascer de 25% com aquela doença. Em geral, são doenças graves. Aí o que Gente, que você faz? Através de fertilização in vitro, você fecunda, né, vários embriões com o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai, e aí você testa cada um desses embriões e vê quem tem e quem que não carrega a mutação, né, homozigótica. E aí os que não têm a mutação, você seleciona para fazer a implantação e garantir que aquela criança não vai nascer com aquela doença. Então isso já é feito. É claro que isso não é um tratamento barato, não é um tratamento disponível no SUS, mas isso já existe, isso já é feito. o que não é permitido é escolher, tipo, cor de olho, se é menino ou menina. Isso que não é permitido, né? A sexagem não é permitida pela lei brasileira. E a cor dos olhos é uma coisa mais complexa. Não existe um gene para a gente olhar para ele e falar, ah, é aquele ali. Então é uma coisa muito complexa. Eu estou dando um Mas exemplo. Então, hoje liberado é questão de saúde mesmo, né? Que pode causar problemas para aquela criança, né? exatamente. Legal, muito bom. Bom, que mais que eu anotei aqui? Vamos ver. Ah, uma coisa interessante, né? Questão de estatura, né? Hoje se fala muito, né, das pessoas que crescem pouco, as que não estão crescendo adequadamente, ou mesmo como que a genética entra nessa questão, né? Porque tem casos claramente que é uma deficiência de estatura muito importante, né? Mas assim, a genética entra nessa parte aí de definição de estatura, de tentar definir quanto que aquela criança vai crescer ou não, ou mesmo de você agir geneticamente para ver essa questão de crescimento, Guilherme? Sim, a gente atua muito nessa área. A gente Uhum. tem uma parceria muito grande com o pessoal da Endócrino.
para esses pacientes, porque assim, quando uma criança ela tem baixa estatura, ela está fazendo acompanhamento pediátrico, você vê que ela não cresce dentro do alvo da família. E aí você desconfia de uma baixa estatura, a gente precisa investigar a causa dessa baixa estatura. Quando você não descobre a causa, não é uma causa óbvia, por exemplo, não é atraso constitucional de crescimento, não é deficiência nutricional, não é alguma coisa assim, precisa investigar a origem, né? E possivelmente essa origem pode ser genética. E é super importante a gente fazer esse diagnóstico, porque isso interfere diretamente no tratamento, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo que eu atendi uma criança que veio para investigação de baixa estatura. Era uma criança proporcional, então assim, ela era pequena para a idade dela, mas ela tinha cabeça, braço, mão, tronco, tudo proporcional. Não era desproporcional como algumas outras situações. E a gente foi ver e a criança tinha uma idade óssea avançada. Então ela já era baixinha e quando a gente jogava isso, projetava isso para a adolescência, ela ia ficar com uma baixa estatura muito considerável. Aí a gente fez a investigação e a gente descobriu que essa criança tinha uma variante num gene que estava relacionado justamente a isso. A criança produzia hormônio de crescimento, mas esse hormônio de crescimento não funcionava. E aí, o que que acontece? Você dando o hormônio de crescimento, medicamento que é recombinante, esse funciona. Aí a criança cresce, entendeu? Então, olha só, essa criança, se não tivesse sido investigada, ela ia perder a oportunidade, entendeu? De crescer. E Que existe tratamento. legal, que E legal, muito engraçado, interessante. Fabinho, é que a endócrino, quando encaminhou, ela fez todos os exames de GH, de hormônio de crescimento, aqueles testes, e estava tudo normal. Mas era normal, porque ela tinha, só que ela tinha não funcionava, por conta Sim, da deficiência, entendeu? deficiência, E aí no tem. caso, seria no receptor do hormônio, a deficiência. Não era no receptor, porque eu não lembro exatamente qual que era Uhum. a fisiopatologia, mas eu acho que não era no receptor, porque senão o outro também não ia funcionar. Era alguma Sim, verdade. era na proteína, se eu não me engano, era algo na proteína mesmo, no hormônio que era produzido, entendeu? Ele não se ligava ao receptor, alguma coisa assim, Muito interessante. entendeu? Bem legal mesmo. Que legal. E aí, além disso, tem aqueles casos de pacientes com baixa estatura desproporcional, né, ou que tem algumas deformidades ósseas. Aí A isso entra dentro, condroplasia. exato, aí isso entra dentro de um grupo que a gente chama de displasias ósseas ou displasias esqueléticas, que daí são outros diagnósticos que causam baixa estatura. Aí a gente também investiga, a gente também faz o diagnóstico para fazer o aconselhamento genético. E no caso da condroplasia que você citou, hoje existe tratamento aprovado, né? Então hoje esses pacientes estão sendo tratados e estão tendo aí uma resposta interessante em relação ao tratamento. Legal, muito bom. Bom, Guilherme, já estamos chegando no final da nossa live aqui, né? Já batemos as 8 horas aí, né? Fala um pouquinho aí da onde você está atendendo, né? De como que entra em contato com você, quem quiser te procurar, né? Aonde que te encontra, né? E, por favor. Então, eu vou começar a atender presencialmente em Dourados a partir da semana que vem. Tem a primeira agenda, eu vou atender inicialmente uma vez por mês. No meu perfil do Instagram tem o meu contato de WhatsApp, o agendamento pode ser feito através daquele número, tá? Eu ainda tenho algumas vagas para essa ida a Dourados, e aí vou abrir a agenda agora do mês de março também, que eu já vou lançar as datas em breve. Podem me procurar pelo Instagram, podem me procurar pelo WhatsApp, tá? Lá eu passo todas as orientações de como é que funciona, a questão de valores. Eu vou enviar um questionário que eu preciso que os pais ou o paciente responda com antecedência para eu já ter acesso a essas informações antes da consulta, né? Porque geralmente são consultas bem complexas, em alguns casos que são muito raros, a gente precisa revisar antes. Mas é isso. Precisando de mim, podem me procurar pelo WhatsApp.
esse meu perfil é o pessoal, né? Eu acabei não conseguindo entrar no profissional, mas no feed do meu perfil pessoal tem o link para o meu perfil profissional. E lá tem o meu número, tem um botãozinho de contato que você clica e já direciona automaticamente pro WhatsApp. Aí eu tô marcando todo mundo por lá. Legal, muito bom. E dizer, né, que a gente aqui no Artemis, a gente tem convênios, né? Nós temos todo um apoio com o DASA Genômica, com o Laboratório Fleury de São Paulo, e a gente consegue hoje colher aqui a grande maioria dos exames genéticos, aqui em Dourados, né? Que antes o pessoal tinha que, às vezes, ir para São Paulo para conseguir colher o exame. Então, hoje a gente tem uma parceria muito legal, né? Nós representamos o Das Genômica aqui em Dourados. Então, se você precisar de exames genéticos, se você precisar, seu médico pedir, vem procurar a gente aqui no Artemis. Nós temos todo um portfólio muito interessante de exames que a gente pode te atender da melhor forma possível. Mais alguma coisa, Guilherme? Não, Fabinho, acho que é isso. Acho que deu pra gente dar uma boa de uma pincelada no assunto também, né? O pessoal já vai começar a cansar, já é muita informação. Uhum. Legal. Guilherme, então, muito obrigado. É a terceira live que a gente já tem feito juntos e não vai ser a última, pode ter Se Deus certeza, quiser. porque tem muito tema relacionado à genética e logo, logo você vai estar aqui de volta fazendo live novamente com a gente. Semana que vem, pessoal, quarta-feira, a doutora Thaís Barini, que é médica ginecologista obstetra e também faz medicina fetal, vai estar aqui com a gente. Nós vamos falar bastante, tá, sobre acompanhamento pré-natal, de ultrassom, como que é o desenvolvimento do feto dentro do útero, né? Como que a gente faz diagnóstico de alterações ou de lesões ou de doenças intrauterinas. Tá? Então vai ser bem legal essa live. Então acompanhem com a gente, quarta-feira da semana que vem, tá? Se eu não me engano é dia 3, né? Acho que é dia 3 de abril, às 19 horas, com a doutora Thaís Barini. Não percam essa live. Tá bom, pessoal? Então, boa noite, muito obrigado pela audiência. Obrigado, Guilherme, e até mais. Boa noite, obrigado, Fabinho. Até a próxima. Um abraço para quem esteve presente aí com a gente.